Noite linda para você acompanhar notícia para o trabalho. Estou eu aqui com o Edgar Geber, advogado. Seja bem-vindo, Olá, Edgar. obrigado, Regina, obrigado E mesmo. hoje a gente vai falar sobre o mercado de hold, isso mesmo. Como melhorar aí o seu mercado de hold? O que é hold familiar da forma simples? Olha, assim, a holding a gente entende que é um sistema de proteção para os bens da família. É como se fosse um cofre, onde você coloca ali dentro o que é de mais precioso. A família, em geral, os pais trabalham quase 40 anos para poder ter um recurso, ter um patrimônio e poder transmitir para os filhos. Esse é o grande sonho da nossa vida, deixar um legado. Mais do que uma herança, um legado. E a holding é esse sistema de proteção de patrimônios. E quais as principais vantagens de criar uma hold familiar? Assim, Regina, tem várias vantagens. Uma delas é que você planeja a sucessão em vida. Não é necessário esperar o óbito para depois ver, ah, meu Deus, como é que vai ser? O pai deixou isso, a mãe queria aquilo. Você reúne com a família e você planeja como vai, por exemplo, dar os bens para os filhos. Você pode também utilizar a holding como benefício na economia. Por exemplo, hoje um inventário ele custa algo em torno de 20% do patrimônio. É muito dinheiro que vai nisso. Então, quando a gente faz a holding nada mais é do que uma empresa. A gente abre um CNPJ e ali dentro a gente coloca cláusulas, como o de uma empresa, e coloca ali cláusulas protetivas, para que os filhos, quando receberem os bens, eles não gastem aqueles bens, mas você possa preservar os bens dentro da família. Por exemplo, a questão de genros e noras, né? Às vezes o pai, a mãe, quer que o bem fique para o neto. Ele não quer que isso vá para um genro. Nada contra genros e noras, porque eu tenho 3 genros, tenho 3 filhas, tenho 3 genros, portanto, são maravilhosos. Mas a vida nos dias de hoje ela é muito repentina, as coisas acontecem com rapidez e às vezes vem um descasamento, né? Outro benefício é a questão da economia. Então, eu falei da economia nesse sentido, que você vai gastar 20% no inventário e na holding você vai gastar muito menos, porque você tem a questão tributária, por exemplo. E, por exemplo, hoje o ITCMD, que é o imposto que existe tanto na doação quanto no inventário, no falecimento, chama-se ITCMD, né? Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Ele é de 4%. Em São Paulo vai chegar a 8%. Então, quando existe o inventário, o valor do patrimônio ele é calculado a valor de mercado. Quanto vale o seu imóvel hoje? Mas quando a gente faz a holding, nós colocamos dentro da empresa o valor do imposto de renda. É quanto você pagou anos atrás no seu imóvel. E é sobre esse valor que a gente vai pagar o ITCMD ao fazer a doação das cotas para os filhos. Então, por exemplo, um imóvel que hoje vale 2 milhões, ele pode ter custado no imposto de renda 500 mil reais. Então, sobre essa diferença é que existe um ganho muito importante. Então, são alguns benefícios de fazer uma holding. Estou falando com o Edgar Geber, ele é advogado e é especializado em hold familiar. E quais são os tipos de bens que podem ser incluídos em uma hold familiar? Como bens, prioritariamente imóveis. Então, casa, terreno, apartamento. Mas é importante que esses imóveis estejam quitados, não estejam em financiamento. Porque se houver isso, é preciso, quando você sai de uma pessoa física, você tem benefícios de taxas bancárias, financeiras menores da pessoa física do que da pessoa jurídica. Então, quando você integraliza esse bem que era seu, agora você vai passar para uma empresa, a taxa de financiamento vai ser maior. Então, é necessário, importante, que este bem esteja já quitado completamente. Outra coisa, imóveis regularizados. E aí vai uma dica para você que assiste, que participa desse canal tão importante, que traz informações para a gente. Procure resolver essas questões de imóveis, por exemplo, averbação.
Muitas pessoas compram imóveis num contrato, faz um contrato de compra e venda, aí depois eu faço a escritura. E quando você vai ver, passou 5 anos, 10 anos, o pai faleceu, e você já não tem mais o herdeiro, porque também já morreu, e para você legalizar isso é muito difícil. Você tem que fazer uma adjudicação compulsória, ou chega ao cúmulo, às vezes, de você, filho, tem que entrar com uma ação de uso capião para aquele bem que já lhe pertence como posse, mas não por direito. Então, por isso é importante. Que bacana. E quais são os problemas que do inventário é uma caixa preta? Ah, sim. Você trouxe até uma caixa preta aí. É uma brincadeira que eu faço, porque assim, a caixa preta, a gente sabe quando o avião cai, né? Na verdade a caixa é laranja, né? Mas enfim, é caixa preta. E você só vai saber o que tem lá dentro quando você abrir a caixa preta, porque tem uma série de coisas que estão ali que foram segredos. E aqui, por exemplo, nessa caixa preta, a gente tem coisas que você talvez só vai descobrir quando houver uma situação dessas. Talvez já passou por um familiar, um vizinho, um amigo, que houve um óbito, e aí você percebe quantas situações se encontram dentro dessa caixa preta que é o inventário. Simplesmente, por exemplo, olha, quanto é o ITCMD? Eu já falei que é 4%. Então você precisa pagar para o governo e não tem jeito. Porque a lei diz assim, havendo o óbito, automaticamente abre-se a sucessão. Não tem como evitar o inventário. Outro problema, o agregado, aí eu falei do genro e da nora, são agregados. E aí, às vezes, acontece muito isso. Ah, precisa vender um terreno. Ah, mas eu não concordo. Se não for por 500 mil, eu não vendo, eu não vou assinar. Então, isso é muito comum acontecer. A gente vê imóveis que estão deteriorando porque simplesmente alguém lá não quis assinar. Outra coisa, briga entre os herdeiros. Um dos benefícios que eu acabei não falando lá da holding é evitar esses atritos entre os filhos. Porque existe realmente uma situação assim, quando envolve dinheiro, a gente muda. Porque a gente quer brigar pelo nosso pedaço da pizza. Eu quero um pedaço maior do que você. Então, isso é um problema muito sério, né? Quem cuida da lojinha, outro problema. Se você tem uma atividade econômica, por exemplo, de onde veio a riqueza, quem é que vai cuidar daquela empresa? Será que o filho agora virou um skatista, um guitarrista? Será que ele tem a habilidade para tocar aquele negócio? Então, quando a gente pensa nessa proteção de patrimônio e sucessão, a gente pensa na empresa também, quando tem, né? De onde vem o dinheiro. Olha que coisa importante aqui, ó. A filha cuidadora, e geralmente acontece isso, minha esposa, por exemplo, ela cuidou da mãe com Alzheimer durante 10 anos. Então, perante a lei, essas pessoas, algumas delas, abdicam da própria vida. Às vezes deixam de casar. Às vezes tem que abandonar o emprego para cuidar do pai e da mãe, que não tem mais autonomia de vontade. E ela abre mão do seu bem-estar, da sua vida própria, em prol da mãe, do pai. Só que, legalmente, essa atividade não lhe dá um pedaço maior da pizza. Você vai receber uma porção exatamente igual aos demais. E aí tem que ter um acordo de família. Quanto é que minha esposa poderia receber, por exemplo, por cuidar da mãe? Ela não recebeu nada, porque ama, né? Mãe, pai, família, você ama, você faz porque gosta. Mas essa pessoa pode ter abdicado da vida dela. Será que ela não poderia ter, entre os irmãos, um acordo para que ela receba uma remuneração, receba um pouco, para ajudar maior, já que ela gasta, às vezes, 24 horas para cuidar da mãe e do pai? Então, são questões que ficam aí dentro da caixa preta. Né? Outra coisa relevante aqui, Regina, os bens, todos os bens, ficam indisponíveis. Quando há falecimento, você não pode vender o imóvel, você não pode vender o automóvel, você não pode movimentar a conta corrente. Ah, meu pai tinha 200 mil na conta. Você não pode mexer. Se você tiver a senha do cartão dele, isso é apropriação indébita, vira crime. Então você não pode mexer nos bens do falecido. Isso gera um problema gigantesco para a família e para os herdeiros. Como é que eu vou agora pagar 20%, por exemplo? Eu falei aqui do ITCMD, eu vou dar um exemplo. Uma vizinha que eu não conheci pessoalmente, ela faleceu, uma senhora japonesa, e os filhos tinham que pagar de ITCMD
R$ 300 mil. Nossa. Porque o patrimônio, então, você fazendo a conta inversa, era de 8 milhões mais ou menos, 8 vezes 4, 32, né? Então, eles tinham um patrimônio de 8 milhões mais ou menos, só que não tinham dinheiro na conta. E aí, não podiam pagar 300 mil reais de imposto. Vai mais outro tanto para advogado, vai outro tanto para cartório. Chega a 20%. O que tiveram que fazer? Eles tiveram que vender um imóvel. Lá em Guarulhos tem a Avenida Faria Lima, e lá hoje tem uma loja chamada AutoZone, acessórios de veículos. Essa casa antiga que ela morou, ela depois ficou internada, porque ficou com Alzheimer, né? E a casa ficou abandonada. E aí o que acontece com o imóvel abandonado? Invadido. Invadido. Além de depreciar, foi invadido, exatamente. Levaram fios, levaram torneira, levaram porta, janela. Aí, quem vai comprar um imóvel que está no inventário e vai demorar 5 a 10 anos para sair? Você só compra se você tiver um deságio, se você puder ter um desconto muito interessante. Aí vai ter um investidor, aí o investidor pode comprar. E o que acontece, por exemplo, nessa situação? Vamos supor que esse imóvel hoje valesse lá R$ 1 milhão, né? Na correria do inventário, tem que pedir um alvará para o juiz para autorizar a venda daquele imóvel. Vendeu. Quem comprou, comprou o terreno, né? Porque a casa já não tinha mais nada. Vamos supor que ele comprou por R$ 700 mil. Aí você informa isso no imposto de renda, e lembra-se que dia 31 de maio agora é o final, né? Declarar imposto de renda. Aí vem o fiscal da Receita, eu fui auditor durante 27 anos da minha vida. Então, chega o auditor da Receita e fala assim, eu quero 15% do lucro que você teve na venda. Você fala, mas lucro? Vale 1 milhão e vendi por R$ 700 mil. Que lucro que eu tive? Não, veja bem. Quando a sua mãe comprou o imóvel, ela comprou por R$ 200 mil. E você vendeu por 700. Então você teve um ganho de R$ 500 mil. 15% é da Receita Federal, ganho de capital. Então você imagina que, além do desgaste, do problema todo, ainda se precisar vender um bem para pagar o próprio inventário, olha que dificuldade que é isso. Então, são algumas coisas que estão aqui dentro da caixa preta. Eu estou falando com o Edgar Geber, advogado, especializado em holding familiar. E quem é empresário, quais os riscos da atividade econômica? O empresário, o maior risco é a questão do processo trabalhista. Eu fiz um Rios agora, segunda-feira, e houve um caso em Belo Horizonte. Olha só, essa pessoa não pagou o funcionário, ele foi processado, e a justiça, então, penhorou os bens dele. Só que ele não tinha bem, ele não tinha imóvel, não tinha um investimento, não tinha uma conta corrente. Então, quem tem o direito de receber, no caso, o trabalhador, não tinha nada. Mas o advogado do trabalhador, ele entrou no site da justiça e disse, olha, excelência, esse senhor que não pagou, ele é um herdeiro, porque tem um inventário em andamento. Então, excelência, eu peço que esse imóvel, que o João, eram 5 herdeiros, o João, esse que não pagou, ele não receba o bem, a parte, o quinhão dele, enquanto não pagar o processo trabalhista aqui. E aí vocês, 4 irmãos do João, vão esperar que ele pague a dívida lá, para que depois você receba a sua parte da herança que você tem direito. Complicado. Olha isso. Olha só que coisa. O Roberto Justus, ele adquiriu um terreno em Pinheiros e faz 5 anos que ele quer registrar o imóvel em nome dele e não pode. Por quê? Porque quem vendeu o imóvel tem uma dívida trabalhista que equivale ao patrimônio da família de 3%. E por causa dessa dívida, desse um herdeiro aqui, um mal pagador, todos os demais herdeiros têm problema, e ele que comprou o imóvel dessa pessoa de boa fé, não pode registrar o imóvel, não é dele de verdade, porque tem uma pendência trabalhista. Então esse é um risco que o empreendedor tem. Outro risco, por exemplo, as empresas, algumas delas, têm um transporte, um meio de entregar a mercadoria. Aí você pega, por exemplo, aquele acidente que houve lá em Minas, que foi em janeiro, morreram 42 pessoas, né? O motorista era funcionário de uma empresa, estava alcoolizado, drogado, em excesso de velocidade e na contramão.
E aí a pedra, o granito que estava no caminhão, caiu e atingiu um ônibus em cheio. Morreram 42 pessoas. Nossa. Aí eu te pergunto, se esse caminhão tiver um seguro de vida, será que a seguradora vai pagar porque o motorista estava embriagado, estava na contramão, excesso de velocidade? Será que vai pagar, vai indenizar esses custos das vítimas que sofreram ali, fora os custos materiais do ônibus, que também acabou, foi deteriorado? Não vai pagar. Então, esse é um risco que ocorre a cada dia. Então, são riscos da atividade empresarial. São muito grandes. Bem, eu conversei com o Edgar Geber, ele é advogado, especializado em hold familiar. E Edgar, como é que a gente faz para saber outras informações? Bom, eu, por ser advogado, eu não posso divulgar minhas redes sociais, meus contatos, mas o e-mail eu posso. Então, meu e-mail é edgar.gerber, acho que vai ficar aqui embaixo, né? edgar.gerber@gmail.com. Também esse nome eu uso para o Instagram. Não estou falando nada aqui, tá bom? Mas meu nome é Edgar Gerber, então eu estou no Instagram também, como Edgar Gerber fazendo a holding. Tá? Então, se você tiver alguma pergunta, pode fazer através do e-mail ou no Instagram. Eu não falei o nome, não. Bem, eu quero agradecer a Deus que está do outro lado das câmeras e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau! Tchau, gente. Obrigado.